Olá. Boa noite, Boa doutora. Tudo noite. bem? Tudo E bem? o áudio, tá bom? Pra mim tá. E o meu? Para mim também tá ok. Perfeito. Só aguardar um pouquinho. Doutora Maiara Chimenez presente. Deixa eu só fazer uma atualização aqui no meu Insta, que ele não está atualizando. Enquanto isso, eu vou encaminhando a live. É isso. Doutora Melina está presente com a gente novamente. Já é a nossa seguidora fiel, né? É verdade, em todas ela tá aqui. Doutora Michele também entrou. Vamos lá, doutora. Vamos Vamos dar começar. início à nossa live. Doutora Isaura, para iniciarmos, eu gostaria que você fizesse sua apresentação, falasse um pouquinho quem é a doutora Isaura e qual o objetivo, né, do Medflix. Eu sou Isaura Galvão, advogada, atuo na área do direito médico e na área da saúde. Na área do direito médico, a favor dos médicos, né, defendendo os direitos dos médicos perante o CFM, o CRM, e em casos judiciais também, preventivos, né, questão de documentos preventivos, assessoria jurídica. Na área da saúde, eu defendo os beneficiários de plano de saúde, né, questão de negativas de consulta, internação, cirurgia, medicamentos, enfim, qualquer problema que um beneficiário tiver com plano de saúde. E que nós temos muitos, né? Muitos. E sou de Porto Velho, né? Mas em razão da tecnologia é possível a gente atuar no território nacional. Então é possível atender clientes de vários estados. E a intenção do Medflix é trazer conhecimento, um debate, né, dessa área médico-jurídica, porque sempre tem algo a ser debatido, né? Recentemente tivemos uma decisão também da área e sempre o jurídico está influenciando também no direito médico. O direito ele é muito dinâmico, né, doutora Isaura? Então, assim, constantemente surgem novas resoluções, seja do Isso. próprio CREMER, ou seja do Conselho Federal de Medicina. E a gente sabe que na rotina dos médicos, eles não conseguem estar atualizando o tempo inteiro com relação a isso. Então, é importante ter um advogado especialista na área do direito médico, direito da saúde, para que ele possa acompanhar e estar trazendo as orientações. O Medflix também tem essa finalidade. Bom, eu sou Alexandre Calil, sou advogado há 19 anos, sempre atuando na área da saúde. Nos últimos 5 anos, dando mais ênfase na área do direito médico, também na atuação na defesa dos profissionais da saúde, dos médicos, né? No nosso escritório também atuamos com defesa de odontólogos, de enfermeiros, fisioterapeutas, a defesa dos profissionais da saúde em geral. E a ideia do Medflix, até complementando a sua fala, é justamente a gente propagar conhecimento de forma que eles saibam distinguir os bons profissionais no mercado em que vivemos. E aí nós estaremos trazendo, todas as semanas, temas relevantes, temas atuais, para que a gente possa debater, para que a gente possa esclarecer a todos aqueles que nos acompanham. Vamos seguir para o nosso tema de hoje? Vamos, nosso tema, né, sobre o consentimento informado e a autonomia do paciente nas decisões médicas. E quando a gente fala de autonomia, doutor Alexandre, a gente fala de um princípio fundamental da bioética. E esse princípio da autonomia, ele está ladeado, ou seja, está ao lado de outros princípios, o da não maleficência, da beneficência,
da justiça, né? E esses outros princípios bioéticos estão abraçados por um princípio constitucional, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, para que possamos iniciar, quando falamos de autonomia, ela olha... Mandaram algum coraçãozinho que ele abre na tela inteira, né? E eu não fiz nenhum coração, eu fiz uma caixinha aqui, mas tá bom. Quando falamos de autonomia, ela se divide em dois lados. A autonomia do paciente e a autonomia do médico. Por isso que não há uma autonomia absoluta aqui, né? Porque a partir do momento que eu tenho dois lados, eu falo de uma relativização. Então, hoje nós vamos falar sobre a autonomia do paciente. O que é essa autonomia do paciente? É a capacidade de autodeterminação, ou seja, a capacidade dele tomar uma decisão livre e consentida, né, informada, uma decisão prévia. E quem é o responsável por respaldar essa autonomia do médico? Porque quando para a gente poder falar em poder de decisão, uma pessoa ela só pode decidir sobre algo do qual ela conhece, né? Então, para que esse paciente possa decidir sobre essa terapêutica, e essa decisão, ela se refere a consentir ou recusar, né? A terapêutica. Então, para que ele tenha a capacidade de autodeterminação, é necessário que ele tenha uma informação sobre esse diagnóstico, esse tratamento, essa terapêutica. E quem é a pessoa que tem a capacidade técnico-científica para dar essa informação para o paciente? O médico, né? Então, o médico ele tem o dever informacional. E aí engana-se aquele que acha que esse dever informacional ele tem base apenas no Código de Ética Médica e nas resoluções do CFM, né? Esse dever informacional ele tem um respaldo, tem uma base legal em vários institutos jurídicos. Eu até fiz uma lista aqui para não esquecer dos principais, porque são vários. Mas, além do Código de Ética Médica e das vastas resoluções do CFM, nós temos também o Código Civil, o Código de Defesa do Consumidor, o Código Penal, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Declaração Universal de Bioética e Direitos Humanos, o Código de Nuremberg, Pacto de São José da Costa Rica, Declaração de Helsinki, Acordo Internacional sobre Direitos Civis e Políticos da ONU, Lei Orgânica da Saúde, Resolução 466 de 2012 do Conselho Nacional de Saúde, que é do Ministério da Saúde, relatório do Comitê Internacional de Bioética da Unesco e, claro, a nossa Constituição Federal. Mas a Constituição Federal, ela não fala assim sobre o direito informacional em si, mas sim sobre aquele princípio inicial que eu falei, né? Que é o princípio da dignidade da pessoa humana, onde ninguém vai ser forçado, né, a fazer ou deixar de fazer, sendo uma virtude de lei. Isso. Então, aí entra também essa parte da autonomia do paciente com o respaldo na Constituição. E pode falar. Desculpa, é interessante a gente falar sobre isso, doutora Isaura, desculpa ter te cortado, mas é muito comum a gente escutar dos profissionais da saúde no geral, quando se fala da autonomia do paciente, né? Porque se tem uma falsa imagem, uma falsa ideia de que isso é apenas sei lá, um querer a mais do paciente, ele quer interferir na terapêutica, ele quer... Já escutei, inclusive, falam que quer saber mais do que o próprio médico. Uhum. E, de fato, não é isso que nós estamos falando. O que a gente está falando é do direito à informação, é de decidir sobre aquilo que será realizado, sabendo as vantagens e desvantagens da escolha. Correto.
E ainda falando sobre o dever informacional, o médico, por ele ser o que tem capacidade ali de prestar essas informações, ele tem que cumprir, então, 3 fases para que esse processo informacional seja validado. Então, a primeira fase é ali ele vai verificar o grau de compreensão desse paciente. Por quê? Porque pode acontecer de o paciente ser analfabeto, de ter uma cultura diferente, de ter uma religião que impõe determinados limites, né? Uma Então ele limitação, precisa... né? Isso. Auditiva, visual. Isso. Então o médico precisa primeiro apurar essa capacidade de compreensão dessas informações. Então é necessário também que o médico não utilize termos técnicos, né? Mas sim uma linguagem acessível para que aumente essa compreensão do paciente. A segunda fase desse processo informacional é em relação às informações específicas, né? Que aí ele vai falar ali sobre os riscos, os benefícios, a duração do tratamento, se é caso de cirurgia, recomendações pré e pós-operatório. E no pós-operatório, qual é a intensidade dessa dor que o paciente possa vir a sentir, qual o tempo de percepção desse resultado, né? Se tem algum efeito colateral para o tratamento, se existe algum outro tratamento alternativo, né? Então, são as informações que o médico vai dar a esse paciente de uma forma acessível. A terceira fase desse processo informacional é o consentimento do paciente, né? O consentimento ou a recusa, tá? A decisão, já é o processo de decisão do paciente. E aí é importante deixar claro assim, que uma coisa é informação, a outra coisa é esclarecimento. Porque uma pessoa ela pode estar informada, mas ela pode não estar esclarecida, né? E às vezes pode não consentir. Isso. E por que ela pode não consentir? De primeira ali, né? Porque ela pode estar psicologicamente abalada com o diagnóstico que ela recebeu, porque ela pode estar sofrendo influências externas para essa decisão, né? Então, tudo isso tem que ser avaliado pelo médico. E aí é importante que esse médico, porque assim, quando a gente fala de dever informacional, essa informação ela é dada no primeiro momento de forma verbal, né? O médico vai conversar com o paciente, mas é importante que todos esses apontamentos, todas essas informações e a forma como o paciente recebeu essas informações devem constar no prontuário. Porque no mundo jurídico, que a gente sempre fala se não está nos autos, não está no mundo jurídico, né? Então, uma coisa é o médico falar que informou o paciente, mas não tem nada que comprove isso. Então, aí entra o termo de consentimento livre e esclarecido. É interessante a gente argumentar que nós temos observado muito um crescimento assustador de demandas sob a alegação da falta do cumprimento do dever informacional. Não chegam a alegar erro médico, não chegam a alegar imperícia ou imprudência no procedimento, não. O que eles alegam é a falta do dever informacional, porque ele não teve conhecimento da técnica que seria utilizada em um procedimento cirúrgico, ele não tinha conhecimento das dificuldades que ele iria enfrentar no pós-operatório, das limitações que ele teria por um determinado de tempo até alcançar sua recuperação, e isso para algumas pessoas muda completamente a rotina deles. Você imagina se for um profissional que precisa voltar com mais rapidez ou restabelecer a sua atividade laboral porque ele é empresário ou porque ele é empregado, e aí, pela falta do cumprimento do dever informacional, ele acaba tendo que apresentar atestados no seu empregador, que na maioria das vezes, mesmo respeitando as normas trabalhistas, fica com aquela ideia, nossa, ele já sabia, por que ele não informou a empresa antes?
não permitiu que nos planejássemos, nos organizássemos, né? Por mais que ele cumpra e conceda o afastamento, sempre fica aquele clima chato, aquele clima que não deveria ter acontecido se de fato tivesse sido cumprida essa observação. E tem sido muito comum também a gente observar, doutora Isaura, a questão dessa realização alegada pelo profissional médico, mas que foi feita de forma verbal. E aí, quando você chega na esfera judicial, que você precisa provar que você cumpriu esse dever informacional, que teve a autorização, o consentimento do paciente, principalmente sobre os riscos, sobre as consequências, sobre a possibilidade de outro tratamento para aquele caso, a gente não encontra essas provas. E aí você fica à mercê da decisão, do entendimento do magistrado para o julgamento. Porque nesses casos, assim, até em muitos casos, nem a perícia ajuda, né? Porque a perícia, às vezes, ela é indireta, que a gente chama, que ela é do documento, né? Ela é feita no documento. E aí, se não consta nem em prontuário isso, como que a perícia vai ajudar, né? O ideal é que o profissional tenha um termo de consentimento específico para cada procedimento, né? Isso. Até porque os riscos, as consequências, a recuperação vai variar. A técnica aplicada para cada procedimento é diferente, né? Se faz necessário trazer esses riscos, né? Até porque cada corpo, cada organismo responde de um jeito. Então, é necessário que traga esses riscos que já constam na literatura médica, né? E não como formas de assustar o paciente, mas sim como o dever, a obrigação que ele tem, o direito que ele tem de receber essas informações, de estar ciente de que há riscos. Todo procedimento tem seu risco, né? Nós já vimos em processos judiciais o médico alegar em seu depoimento ao magistrado, falando: doutor, se eu explicasse todos os riscos que a literatura traz, eu teria um termo de consentimento de 10 páginas e paciente nenhum se submeteria a procedimento cirúrgico. E o magistrado simplesmente falou para ele assim: eu prefiro que o senhor tenha um termo de 10 laudas, mas que ele leia e ele saiba dos riscos que ele está submetendo, do que ele entre para um procedimento, tenha algum problema que é previsto nos protocolos e venha depois arguir que houve um erro, uma negligência, uma imprudência, ou simplesmente que ele não foi orientado. Isso. Que ele não teve esse esclarecimento. Não é questão de burocracia, né? Mas sim de segurança jurídica, tanto para o médico quanto para o paciente. Porque se o paciente... que esse termo de consentimento específico para aquele procedimento, ele tem que ser anexado ao prontuário, né? E se o paciente exigir uma cópia desse termo de consentimento, o médico é obrigado a dar essa cópia, né? Para que o paciente tenha ali em mãos todas as... O ideal é que ele faça ele pega esse consentimento e já entregue uma cópia ao paciente, né? Isso, ele já tem essa cópia. Mas aí a gente sai desse Instituto da Autonomia, desse Instituto do Dever Informacional, e entra na recusa terapêutica, que muitos colegas falam assim: ah, doutor Alexandre, eu de fato nunca peguei uma situação de recusa terapêutica. Mas existem peculiaridades, situações bastante corriqueiras no dia a dia médico, que se faz necessário ter. Um exemplo disso é o testemunho de Jeová. Né? Mas vamos lá, doutor Alexandre, e o que é a recusa terapêutica? A recusa terapêutica é muito simples. Inclusive, o próprio Conselho Federal de Medicina, na resolução 2232 de 2019, traz de forma expressa que a recusa terapêutica é um direito do paciente de recusar aquela terapêutica indicada pelo médico, desde que ele tenha sido devidamente esclarecido sobre os riscos que ele está se submetendo, para que ele possa dar seguimento à recusa. E aí veio aquela questão. Tem que ser capaz. E aí veio aquela questão, né? Quais são os requisitos iniciais? O paciente tem que ser capaz, estar lúcido, no exercício pleno de sua consciência, para que ele possa tomar essa decisão sem influência, principalmente de terceiros. Você mencionou no início da sua fala, e isso é verdade.
às vezes o paciente está ali e ele acaba tomando uma decisão sob a influência dos familiares que estão junto. Isso. E o médico tem que estar atento para que esta decisão esteja isenta dessas influências, desde que ele esteja em pleno exercício de sua capacidade física e mental. Isso acontece muito com idoso, né? Muito com idoso. Idoso e crianças, né? E aí nós encontramos essa situação. E quando o paciente não estiver em pleno gozo, o médico vai aceitar a recusa terapêutica? Ele pode aceitar? Os parentes que estão ali como acompanhantes têm esse direito de tomar uma decisão pelo paciente? Então. Isso é bem interessante, né? Isso é bem interessante porque o médico deve acatar? Deve, salvo se não for um caso de urgência ou emergência que traga iminente risco de morte ao paciente. Se for um risco de iminente risco, ou se for uma situação de iminente risco, o médico tem que dar prosseguimento na terapêutica e fazer o necessário para salvaguardar a vida do paciente. Isso. E se esse paciente não tiver portando consigo uma diretiva antecipada de vontade, né? Que é o caso dos testemunhos de Jeová. Testemunhos de Jeová, geralmente, eles já apresentam, eles já trazem, né? Mas aí nós temos situações diversas. Então, qual outra situação que o médico poderia negar uma recusa terapêutica? Nas situações que possa caracterizar abuso do poder de decisão, né? Abuso de direito, que nós temos o risco à saúde de terceiros, nós temos doenças transmissíveis, nós temos situações que expõem a população a risco de contaminação. O exemplo disso, de risco de contaminação agora, acabamos de passar pela pandemia. Covid. Então, nessas situações, o médico pode, sim, mesmo havendo a recusa terapêutica, dar prosseguimento no tratamento, mas por via de cautela e até por orientação do próprio Conselho Federal de Medicina, ele tem que comunicar, primeiramente, ao seu diretor clínico, ele tem que comunicar às autoridades, Ministério Público, fazer registro de ocorrência policial, se for menor, a Delegacia de Infância e Juventude, esqueci agora o nome do órgão que faz o acompanhamento dos menores, Conselho Tutelar, Ministério Público na questão dos idosos também, principalmente. Então, é assim, algumas situações precisam ser analisadas antes de qualquer decisão, seja do médico, quanto à recusa terapêutica, ou seja do paciente, né, quando ele toma essa decisão. São situações atípicas, mas que nós devemos cuidar. Mas fora essa questão da recusa terapêutica, que são questões peculiares e que a própria resolução traz que ela só pode ser aceita em situações de procedimentos eletivos, já lembrando que urgência e emergência, o médico dá prosseguimento ao tratamento, à terapêutica escolhida, nós temos os casos de objeção de consciência. Ou seja, o médico está lá no pleno exercício da sua atividade clínica e ele esclarece, faz todo o processo informacional ao paciente, aos seus acompanhantes e familiares, e mesmo assim há uma recusa. Quando há essa recusa, ele vai documentar, mostrando que foi feito todo o esclarecimento, que há recusa e que há um risco iminente. E aí ele pode arguir a objeção de consciência para falar, olha, eu indico este tratamento, eu não acredito que exista uma outra forma, uma outra linha de tratamento que vai trazer o resultado que o senhor precisa neste momento. E aí ele faz a comunicação, o diretor clínico, as autoridades, e, tratando-se de procedimento eletivo, ele vai comunicar ao diretor e o diretor vai encaminhar um outro profissional para dar prosseguimento ao tratamento do paciente. E aí vem uma questão interessante, porque nós estamos falando aqui, a gente só enxerga dentro de uma unidade hospitalar. E imagine que você está no consultório médico. E você quer, sim, utilizar o direito da recusa terapêutica. E a orientação continua sendo a mesma lá para dentro do hospital. Se é só você, um médico, que está ali na atividade, e não é uma situação de risco, urgência ou emergência, você vai pegar o termo de consentimento, vai esclarecer e vai fazer o termo de recusa terapêutica, principalmente explicando para ele as consequências de não seguir o tratamento. E vai colocar no seu prontuário. Porque este documento, a partir deste momento, fará parte do seu prontuário médico.
Então, é necessário ter essa salvaguarda, ter essa cautela na elaboração do documento, para que você possa se prevenir, se proteger e, acima de tudo, proteger o próprio paciente. Né? Em alguns casos também, doutor, o médico avaliando isso aí, a depender da justificativa da recusa, né? Ele pode dar um tempo de reflexão para esse paciente, né? Para que ele possa retornar uma outra vez, para que possa conversar novamente, porque às vezes a recusa é só por causa do abalo psicológico, né? Então, assim, às vezes, dependendo, claro, de cada caso, essa primeira recusa, ela pode ser mudada, né? O paciente ele pode vir a se arrepender da recusa e consentir num segundo momento. É interessante a gente falar ainda, doutora Isaura, sobre a objeção de consciência, que não deve ser muito difícil de se encontrar para os profissionais que estão no dia a dia, quando há uma quebra dessa relação de confiança médico-paciente. Então, quando isso acontece, a objeção de consciência é o melhor caminho. Você comunica ao paciente que ele está em tratamento, comunica dos riscos, mas você comunica que o médico não está mais à disposição para dar prosseguimento no tratamento. E permite que o paciente procure um outro médico que faça esse papel, que dê seguimento ao tratamento dele. Tá? Então, assim, é necessário ter uma cautela e uma observação nessas nuances que tem no dia a dia, no trato com o paciente. Porque o médico percebe, no tratar com o paciente, ali no momento, às vezes no momento da anamnese, no início do tratamento, já se percebe que às vezes o paciente está vindo sob uma alegação, mas que ele já demonstra sinais de ansiedade, sinais de depressão, e que na verdade ele não precisaria neste momento, um procedimento eletivo, tratar de uma, sei lá, de uma gastrite, mas ele deveria tratar de um problema de ansiedade, né? Estou falando assim bem a grosso modo, a gente sabe que as situações são as mais diversas, mas o médico precisa estar atento a esses detalhes para que ele realmente consiga avançar na terapêutica, ele consiga avançar no tratamento sem influência de terceiros. Eu não tenho acompanhado aqui, doutora, você observou perguntas? Não. Ó, doutora Melina Kuroda até colocou aqui, é importante até conversar com outro profissional. É muito comum que isso aconteça. Às vezes você está na busca de um diagnóstico, solicita exames complementares e os médicos conversam em grupos de médicos sobre determinados casos clínicos para que tentem alcançar um diagnóstico mais assertivo. Então isso é importante. E o paciente, principalmente, ele buscar um segundo diagnóstico para que ele tenha certeza do tratamento e a terapêutica se é o melhor caminho para ele. Nós temos, isso, até porque nós temos diversos profissionais, principalmente na ortopedia. Temos profissionais que falam, olha, de imediato vamos partir para a cirurgia, o procedimento mais adequado indicado neste momento. Mas nós temos, como segunda opinião, muitos profissionais que ainda seguem uma linha mais conservadora. Vamos colocar o gesso, vamos tentar estabilizar, vamos aguardar a cicatrização normal para ver se vai dar tudo ok. E, se não for possível, a gente parte para a cirurgia. Isso em procedimentos eletivos, que não estão trazendo risco iminente de morte ao paciente. Vamos ver que nós temos alguns colegas aqui com perguntas. Presença do doutor Iago, colega advogado lá também em Cacoal, doutora Elisângela Lopes. Queria abrir para vocês agora aqui a possibilidade de perguntas, aqueles que estiverem interessados em fazer perguntas, esclarecimentos. Enquanto não aparecem as perguntas, só um ponto que a gente precisa colocar aqui, que essa recusa terapêutica ela tem um limite, né? Que é a vida, o direito à vida. Então,
a partir do, como o senhor disse, a partir do momento que oferece risco à vida, essa autonomia do paciente já não prevalece e vai prevalecer a autonomia do médico. É por isso que lá no início eu falei que há uma relativização, né? Essa autonomia ela não é absoluta, exceto, claro, como nessa última decisão do STF em relação à recusa terapêutica, né? A recusa de transfusão de sangue dos testemunhos de Jeová, o médico só não vai ter essa autonomia quando o paciente, ainda que em risco iminente de morte, tenha essa diretiva antecipada de vontade, ou um testamento vital, né? Então, vai prevalecer ali a vontade do paciente. Agora, se for um caso, assim, que não tem como o médico saber se existe essa documentação, né? E havendo riscos, o médico vai ter que agir. Para os médicos, os cirurgiões, né? A gente sabe que é muito comum acontecer a recusa terapêutica, principalmente pelos acompanhantes de idosos. Nós já acompanhamos uma situação de um senhor idoso que um dos filhos falava: eu autorizo que se faça o procedimento cirúrgico, e o outro filho falava: não autorizo, porque o meu pai está muito debilitado, se ele submeter a um procedimento de anestesia geral, ele pode vir a óbito, existem os riscos do procedimento. E nós ficamos ali naquele meio. Quando eu soube que a equipe médica comunicou sobre essa situação, nós falamos: vamos chamar os dois familiares de imediato, chame para agora, marque uma reunião daqui 1 hora, 1h30, chame os familiares, chame a equipe de psicólogos da unidade hospitalar, chame a equipe de assistência social e chame a equipe médica. Nós vamos sentar e explicar, fazer novamente o papel da orientação dos familiares, porque o paciente idoso não estava podendo tomar sua decisão. Nós vamos orientar e vamos aguardar a decisão deles. E ali, naquele momento, foi que a gente escutou a fala, após a oitiva não, olha, já estou dentro do tribunal. Após a escutativa dos familiares, foi que nós percebemos o porquê que um deles negava. Ele tinha medo, realmente, dos riscos do procedimento. E nós explicamos a necessidade de dar continuidade. E ele entendeu, após tudo isso relatado, tudo isso documentado, com a assinatura de todos os profissionais que participaram, em um relatório que foi anexado ao prontuário, o procedimento foi realizado. Graças a Deus, o paciente está bem hoje, já voltou ao convívio familiar, mas precisou todo esse cuidado e essa atenção para que seguisse. Qual era a orientação que a gente tinha dado lá no início? Falou: olha, se não for possível, se nós não conseguirmos esclarecer os familiares com todos esses profissionais envolvidos, nós teremos que comunicar ao Ministério Público, porque nós temos uma divergência de entendimento de familiares. E tem um idoso, né, vulnerável ali. Infelizmente, naquela situação, nós não tínhamos nenhum representante reconhecido judicialmente para tomar a decisão. Então, encaminharíamos ao Ministério Público, o Ministério Público iria acompanhar pela promotoria do idoso, de defesa do idoso. Tá? Mas olhem o problema que isso pode trazer no dia a dia. Isso é muito comum. Os familiares intervêm, sim. Lembro-me que na pandemia sempre se falava: eu só não quero, se eu precisar ser internado, não deixe que faça intubação. Porque o percentual de retorno dos pacientes intubados era, acho que na média de 20%, então todos tinham medo. Todos tinham medo. E o médico, nessa hora, fala: aplica-se a regra, vamos salvar a vida de todos. Se precisar intubar, se for o único mecanismo que nós temos à nossa disposição para salvar a vida dele, nós vamos utilizar, sim, ele vai ser intubado. Inclusive, esta previsão, como isenção de qualquer responsabilidade ética, também está prevista, inclusive criminal. Está prevista no Código de Ética, na Resolução 2232 de 2019, e está previsto no Código Penal. Eu fiz essa anotação agora, deixa eu só verificar o número. Também está previsto no Código Penal, lá no artigo... Código Penal.
Cadê, gente? Perdi aqui. Mas também tem a previsão no próprio Código Penal como excludente de ilicitude. Porque o médico, no exercício da sua atividade, desde que iminente risco de morte, ele pode fazer e tomar a decisão mais adequada dentro dos protocolos clínicos para salvar aquela vida. Isso. Até porque senão incorre em omissão de socorro, aí entra negligência, entra um monte de outra coisa que o paciente, na verdade, faz com que o médico tenha a culpa que ele nem queria ter. Que ele nem queria ter. E você imagina que quando tem essa divergência entre familiares de autorizar ou não um procedimento, ou aí no caso da recusa terapêutica, você imagina que aquele que autorizou um procedimento, se de repente o familiar vem a óbito porque não fez o procedimento, porque não deu prosseguimento, ele não vai ficar satisfeito e ele vai processar a equipe. Uhum. Como se a equipe fosse a responsável pelo resultado final, que foi o óbito. E ele esquece que isso também foi a postura do outro irmão foi fator determinante para, de certa forma, atrapalhar o prosseguimento do tratamento. Isso. E se isso não consta no prontuário, como é que... Se não consta do prontuário, é uma dificuldade maior ainda. Por isso a nossa orientação e a cautela é de que chame a equipe, chame o psicólogo, chame a assistente social, chame a equipe médica. Vamos orientar, vamos esclarecer. Se mesmo assim não chegarem a um consenso, a gente encaminha para as autoridades, para que as autoridades tomem os cuidados devidos, né? Uhum. Doutora Isaura, eu acredito que hoje, então, nós temos essas situações. Penso que a decisão recente do STF não mudou muito o que já é o entendimento do Conselho Federal de Medicina, né? Que no iminente risco deve-se sim tomar as medidas necessárias para salvar a vida do paciente, mas desde que seja um procedimento eletivo, tem sim que se respeitar a autonomia do paciente e permitir, inclusive, como obrigação para o Estado, de custear o tratamento de forma alternativa, né? Isso, a decisão ela veio mais para dar sustentação a essa obrigatoriedade do Estado, né? Porque não mudou em nada em relação à autonomia do paciente, à autonomia do médico perante o Código de Ética Médica, mas sim em relação à responsabilidade do Estado de custear esse tratamento alternativo, ainda que fora do estado, né? Fora do domicílio do paciente ali. Então, havendo possibilidade de outro tipo de tratamento e não a transfusão de sangue, o Estado agora fica obrigado a custear. Excelente. Isso é uma discussão muito grande e ainda é uma preocupação da população em geral e até da equipe médica que trabalha com serviço de saúde pública, pela dificuldade que se tem, né? Seja orçamentária, seja de estrutura de equipamento, seja de medicação que se precisa, que às vezes, de fato, a burocracia de todo o processo que envolve a máquina pública dificulta na aquisição, dificulta na contratação de profissionais para determinados atendimentos. Então, nós precisamos sempre estar... Tivemos agora com a transfusão de órgãos, não é transfusão, mas eu estou com a transfusão na cabeça, o transplante de órgãos, né? Transplante de órgãos. E a imprensa é cruel, né? Não sei se a matéria é verdadeira ou não, mas se coloca como uma tentativa de economizar, não foi tomado cuidados necessários com os exames que se precisava fazer. Então, assim, de urgência, né? Então você imagina as consequências que isso trouxe agora para essas pessoas. Os problemas que vai desencadear familiarmente, socialmente, o estigma que vai se criar em volta dessas pessoas, porque agora estão identificadas. Isso. Né? Então, é uma série de questões que deveriam ter sido analisadas, deveria ter um cuidado maior com a própria Lei Geral de Proteção de Dados na divulgação desses casos, porque agora essas informações estão aí.
sendo faladas e reiteradas em toda a mídia, em toda a rede social. E aí, quem é o responsável? A equipe médica, a equipe hospitalar, que ficaria responsável em fazer todos esses exames preventivos antes do procedimento cirúrgico em si. No caso, Só o Estado. a responsabilidade mesmo é do Estado, né? Do Estado e do laboratório. Mas ainda assim eu tenho uma certa cautela em falar isso, porque eu sei que de imediato o médico não poderia responder porque ele está na condição de agente público. Mas a gente sabe que um processo desse vai chamar muita gente para depor, vai chamar muita gente para esclarecer, vai chamar muita gente para perguntar: você analisou o prontuário, estava tudo ok, os exames estavam ok, se faltou, foi registrado que faltou esse exame e que isso poderia ser um impeditivo ao procedimento. Tu entende que por mais que os médicos tenham sido diligentes, ainda pode ter um respingo para eles. Ah, Alexandre, mas vai ser lá em ação de regresso depois. Mas pode ter. Isso não deveria ter acontecido, né? Mas, infelizmente, isso é uma realidade que nós estamos vivendo hoje. Doutora, a Tiara mencionou aí que é uma situação lamentável. A enfermeira Ana Patrícia deu boa noite, quer fazer um questionamento. Qual seria o questionamento, doutora? Deixa eu ver se ela consegue escrever o questionamento dela. E é isso, tá nas caixas, doutora Isaura. Isso aí é que para mim não está aparecendo nada aqui. Então, é porque eu estou conectado no celular e no computador. E aí eu olho pelo computador, né? Fica mais fácil para acompanhar, porque as mensagens que vão aparecendo aqui na tela do celular, elas vão passando muito rápido, né? E aí a gente não consegue acompanhar, não consegue voltar para fazer uma leitura. Eu acho que a Patrícia não vai conseguir fazer se tirar essa dúvida. Mas não tem problema. De qualquer forma, esta live, essa transmissão vai ficar salva nos nossos Instagrams e pode sim ser sanada, esclarecida essa dúvida com questionamento. Coloca o questionamento lá nos comentários que a gente com certeza vai trazer essas informações. Agradecer aí a presença da Fran Martins, proprietária de uma empresa de publicidade que atua com 90% de médicos. Então, é a empresa Métrica, é uma empresa que, inclusive, cuida também da nossa assessoria, dos nossos materiais publicitários. A Patrícia escreveu aqui, ó, paciente idoso diabético com úlcera na perna. Qual seria a pergunta, Patrícia? Já me vem aqui se a dúvida seria sobre a amputação, né, que é muito comum acontecer em pacientes idosos diabéticos. E aí, os familiares autorizam ou não autorizam? Para mim não está aparecendo as perguntas. Qual é a pergunta dela? Ela, na verdade, não fez a pergunta. Ela escreveu paciente idoso, diabético com úlcera na perna. E aí, eu estou presumindo que talvez a pergunta é sobre o prosseguimento da terapêutica, né? Nossa, tá estranho que para mim não está aparecendo nada. Parou no boa noite da doutora Melina. Passa com o dedinho para cima assim, Isaura, que ele segue. Já passei. Não vai? Não parece nada. Então, aí, ó, o médico optou por amputar o membro, mas não deram a possibilidade de tratamentos alternativos da parte do paciente como proceder. A família pode fazer a recusa terapêutica. O médico vai ser obrigado a trazer esse esclarecimento, tá, sobre os riscos de não seguir a terapêutica indicada com a amputação. A família pode buscar um segundo diagnóstico, uma segunda opinião. Se esse idoso estiver consciente, né, estiver lúcido ainda, apesar das circunstâncias, ele também pode decidir e aí vai prevalecer a decisão dele. Tem que ser respeitada a decisão dele. A equipe médica tem que respeitar a decisão dele. Isso. Tá? Porque a decisão é do paciente, né, e não dos familiares ou terceiros. E aí,
assim, gente, eu tenho certeza que para o profissional médico que está ali fazendo essa indicação de amputação, há uma quebra dessa relação de confiança médico e paciente. Por mais que essa decisão seja dada pelos familiares, há uma quebra. Então, é um momento, inclusive, da objeção de consciência. Se houve uma recusa, comunica ao diretor clínico, chama que outro profissional, outro médico venha dar prosseguimento no tratamento. Se existe um método alternativo de tratamento, mais conservador, que se siga aquele outro tratamento, mas com outro profissional. Isso. De forma que você tenha tranquilidade de seguir num procedimento ou não, você médico, e você, paciente, tenha a segurança de seguir em um procedimento em que você se sinta seguro, que você se sinta protegido, que você se sinta amparado. Correto. O hospital não deveria assumir o tratamento alternativo? Então, com essa decisão que saiu do STF, se for um atendimento em rede pública, sim, deve-se dar prosseguimento. Existindo outra forma, outro tratamento, deve, inclusive, fora da própria rede. Isso. O Estado Ou deve até se no Estado tiver, mas na rede particular, o Estado tem que custear na rede particular, né? Ou se naquela região ali não tiver esse tratamento alternativo, então tem que custear fora do domicílio. Doutora Michele perguntou aí, ó, se o paciente estiver em plenas condições de decidir por conta própria, se ele está em plenas condições, a decisão dele tem que ser respeitada. Isso. E aí entra a recusa terapêutica, documenta direitinho que houve a recusa, houve esclarecimento, e aí o paciente vai dar seguimento com o seu tratamento com outro profissional. É isso mesmo. Prevalece a autonomia do paciente, estando ele capaz, lúcido, orientado, esclarecido. E desde que não seja iminente risco de morte, urgência, emergência. Esclarecido, doutora Michele? E tudo anotado. Obrigado pela participação. Tudo anotado. Tudo anotado, né? Então é isso, doutores. Nós estamos chegando aqui já a 50 minutos de live. Eu queria agradecer a presença de todos. Pedir àqueles que gostaram do assunto que compartilhem com seus amigos, com seus colegas advogados, colegas médicos, acadêmicos de medicina, para que a gente possa propagar o conhecimento de forma que eles possam ter uma atuação e um exercício pleno da sua atividade com mais segurança. Considerações finais, doutora? Também quero agradecer a presença de todos, a audiência, a contribuição com as perguntas e deixar o convite já para a nossa próxima live, né? Na terça-feira, às 19 horas, eu estarei novamente junto com a doutora Ana Suzy, falando sobre ética e sigilo médico. Estão todos convidados. Importantíssimo tema. Estarei acompanhando. Que bom. Pessoal, muito obrigado. Nós estamos encerrando aqui a nossa live de hoje. Boa noite a todos e até semana que vem. Boa noite. Até a próxima.